todos com a paz do Senhor. Estamos aqui dando pontapé inicial para a aula de número 3. Lição 3 intitulada A Infância de Jesus, onde iremos agora apresentar ao Senhor essa aula para que possamos ser bênçãos em sua vida e para que venha ser uma aula satisfatória e que o Espírito Santo venha tomar o primeiro lugar e venha nos orientar nesta palestra em nome de Jesus. Oremos. Eterno Deus, querido e poderoso Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez nos colocando, Senhor, na tua dependência, porque queremos mais uma vez estar com o nosso coração, atenção e mente voltado para a tua palavra aqui nesse momento. Senhor, tanto a mim quanto a quem nos assiste em casa, Senhor, que possamos, Senhor, mais uma vez tratar da palavra como deve ser, Senhor, tratada em nosso dia a dia, em nossos ensinos, Senhor, na aplicação diária da nossa vida. Senhor, que o Senhor possa nos abençoar nesse momento e que possamos estar sensíveis à tua voz, Senhor, e tratar desses assuntos, a qual aqui será ministrado, debaixo da tua graça, debaixo, Senhor, da tua dependência, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, lição de número 3, intitulado A Infância de Jesus. Vamos aqui direto à nossa leitura bíblica em classe, para que possamos já destrinchar nossa aula. Se encontra no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 46 a 49, e o capítulo 3, versículos 21 e versículo 22. Diz assim a infalível, soberana e imutável palavra divina. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E, quando ouviram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhe disse: Por que é que me procurais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Lucas 3, 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Essa é a nossa leitura bíblica em classe, da nossa aula 3. Iremos já ministrar nesse momento. Amados, nós temos 4 livros biográficos, nós temos 4 biografias de Cristo. São Mateus, Marcos, Lucas e João. Porém, nenhum desses livros biográficos se preocupa em dar uma grande ênfase à infância de Jesus. Onde temos mais detalhes é justamente no livro de Lucas, onde temos apenas uma referência nos 4 biográficos da sua adolescência. Somente Lucas vai tratar de um pequeno período da adolescência do nosso mestre. Os outros evangelhos, não. Onde temos mais conteúdos, mais assuntos a respeito da infância e adolescência de Cristo, está aqui narrado no livro de Lucas. E por falta de conteúdo a respeito da infância de Jesus, existem outros livros que tentam dar conta desse lapso, tá? Da história de Cristo, da sua infância e adolescência. Aí que está o problema, tá? Qualquer fonte extra-bíblica, duvide. Qualquer fonte fora da palavra, ignore. Você pode até estudar. Beleza, ótimo, maravilha, bênção. Porém, você não pode prestar confiança nesses documentos. Até porque esses documentos que reclamam tal status, esses documentos que apresentam a infância de Cristo mais detalhada, onde você não encontra na palavra de Deus, esses documentos eles foram escritos bem depois dos evangelhos. Tá, mas bem depois dos evangelhos, alguns no segundo século da era cristã. Porém, aí que está o problema. Esses livros eles sofreram influência do gnosticismo, tá? Uma heresia combatida muito pelo apóstolo João, inclusive lá na sua carta das suas epístolas, tá? Iremos passar por lá daqui a pouco para a gente entender
uma heresia pregada pelo gnosticismo, inclusive a respeito da própria pessoa de Cristo. Então, inclusive, um desses evangelhos até conta que Cristo fez um pássaro de barro e deu vida àquele barro e o passarinho saiu voando. Tá? Um de milagre de Cristo. Um desses livros conta essas histórias assim lendárias, vamos dizer assim, né? Essas fábulas. Ele quer preencher um espaço na vida de Cristo onde a Bíblia não se preocupou em nos mostrar. Amém, amado? Então, quando você for fazer suas pesquisas, nós aconselhamos que você esteja bastante cuidado com fonte extra-bíblica. Possa ser que esteja até certo, mas se tratando desse assunto que vamos aqui tratar nessa oportunidade, tenha cuidado. E principalmente pela palavra do Senhor, tá? A qual nós iremos aqui tratar nessa terceira aula. Vamos aqui já iniciar o tópico 1 intitulado Jesus cresceu fisicamente. Sobre o tópico 1 nós temos o seguinte tema: a dimensão corpórea de Jesus. Lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 5, vamos abrir aqui a palavra do Senhor. Hoje eu estou com a Bíblia apologética. Não estou portando a Bíblia de estudo arqueológica, a qual minha esposa me deu de presente, e essa Bíblia arqueológica ela utiliza a versão NVI. Essa daqui não. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 5, nós vamos ver lá que Cristo ele teve um corpo. Tá? Inúmeras passagens bíblicas nos vai informar isso. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 5, nós lemos o seguinte: por isso, entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Então, está bem claro que Cristo ele teve corpo humano, tá? Igual o nosso. Como havíamos dito em outra aula, no livro de Mateus e Lucas, eles vão narrar o nascimento virginal de Cristo, o nascimento natural. Tá? Dentro do ventre de Maria, de fato, houve uma gestação de um ser humano. Tá? Nosso mestre ele teve todo normal. A gestação, o período de 9 meses, foi tudo normal. Nada de anormal a não ser a concepção do ventre de Maria. Isso sim foi sobrenatural. Mas a gestação, lá no primeiro dia até o último dia, foi tudo normal, nada fora do comum. Tá, amados? E também, amados, lá no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 21, fala da circuncisão de Cristo, uma operação que era feita na carne, um pacto de Deus com Abraão, tá, amados? E era uma operação feita na carne, tá? O 8º dia de nascido de um menino, era esse o dia da circuncisão, uma operação feita na carne. Cristo, por ser judeu, tá? Ele foi operado, tá? Foi feita essa operação nele. Mais uma prova de que ele possuía corpo, tá, amados? De carne e osso. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Iremos ver algo também a respeito disso. Livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Iremos ler o seguinte: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrima, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Então vemos ali, os dias da sua carne, clamor e grande lágrima, orações e súplicas. Então vemos aqui que o clamor e lágrimas são coisa natural do corpo humano, tá? Então fica quase que incontestável a dimensão corpórea de Cristo. Abra sua Bíblia também no livro de Lucas, no capítulo 24. Iremos ler no capítulo 24 de Lucas, versículos 37 ao versículo 40. Vamos ver agora o que o próprio Cristo vai falar. Tá? Porque a gente pode pegar aqui outras referências bíblicas de outros autores para provar que Cristo tinha de fato um corpo humano. Agora vamos ver o próprio Cristo falando, e ainda mais, após a sua ressurreição. Livro de Lucas, capítulo 24, vamos ler a partir do versículo 37 até o versículo 40, onde você lê assim: e eles, espantados e atemorizados, pensavam que vinham algum espírito
Ele lhe disse: por que estás perturbado? Por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois o espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mesmo assim, ainda houve dúvidas, mas por causa da alegria era tanta. Agora você imagina, a alegria deles era tanta de ver Cristo ressurreto, que eles duvidaram ainda. Vendo todas aquelas coisas, duvidaram ainda. Aí ele falou: estou com dúvida? Dá um pouco para comer. Vamos continuar aqui a leitura. Dá algo para comer, melhor dizendo. Aí tinha um pedaço de peixe lá, e todo mundo viu Cristo comendo peixe. Algo que somente o corpo pode fazer. O espírito não come nada. O fantasma não come nada. Aí Cristo ali provou para os seus discípulos que estava vendo a olho nu que ele, de fato, tinha ressuscitado em carne, com o mesmo corpo. Dando mais uma passada aqui no livro de Hebreus, capítulo de número 10, iremos ler o versículo 20. Está escrito assim: pelo novo e vivo caminho ele nos consagrou, isto é, pelo véu, pela sua carne. Então temos inúmeros versículos bíblicos que provam a questão do corpo humano de Cristo. Então, uma vez que houve a glorificação do corpo de Cristo, nós também temos garantido a nossa glorificação. Então, houve a glorificação do corpo de Cristo, a sua ressurreição. Essa é a nossa garantia de que também teremos o corpo glorificado e seremos também ressuscitados. Amém, amados? Vamos aqui partir para o segundo tópico. No caso, quem for aguardar a vinda de Cristo após a morte, esses serão ressuscitados. Sobre o tópico 2, nós temos o seguinte tema: o cuidado com o corpo. Amados, isso aqui eu não vou entrar muito mérito por aqui, porque isso aqui dá uma gama de situações, mas vamos dar um pulo aqui no livro de João, no capítulo 4. O cuidado do corpo, no caso, claro e evidente, nós temos que existe uma recomendação até bíblica para isso. Tá? Vamos ler aqui no livro de João, no capítulo 4, a partir do versículo 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha deixado ao seu filho José. E ali estava a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E isto era quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse: Jesus, dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Muito bem. Texto bastante conhecido, onde mostra um Cristo exausto, um Cristo cansado. Ele chega uma mulher da samaritana e ele pede água a esta mulher. Não podemos dizer que Cristo não estava com sede. Não podemos dizer que ele não estava cansado. Isso está muito claro aqui no texto. Então, Cristo também tinha essas suas necessidades. Ele se cansou, ele teve sede, teve fome, ele comeu e bebeu. Lá no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 19, se eu não me engano, nós vemos essa referência no que diz respeito a Cristo comer e beber. Mateus capítulo 11, versículo 19. Voltando ao poço de Jacó, temos o Cristo exausto. Nós temos que tomar cuidado, porque nós temos Cristo como Deus. Ele é Deus. Nós adoramos Cristo porque Ele é Deus. Tá? E às vezes esquecemos do lado humano de Cristo. Esquecemos que Ele teve essa questão do cansaço, do exausto. E talvez para muitas pessoas um Cristo exausto não tem tanto significado. Para muitas pessoas um Cristo exausto talvez não tenha nem significado nenhum. Mas você imagina lá naquela cruz, para o nosso mestre, o ladrão da esquerda
do ladrão da direita. Duas pessoas na mesma situação. Que situação é essa? Crucificado. Um homem na mesma situação de Cristo, vendo aquele homem à sua direita, na mesma situação, percebeu que aquilo era significativo para ele. Então, imagina o quanto foi importante um Cristo crucificado para o Dimas, o ladrão da direita. Ele aproveitou aquela oportunidade, ele crucificado, e vendo também outro homem crucificado, e ele fez um pedido ali. Ele aproveitou aquela oportunidade de ver o homem na mesma situação, crucificado. E a Bíblia, quando mostra o Cristo exausto, o que você pode pedir para o Cristo exausto? Talvez você esteja cansado, talvez você esteja exausto, na mesma condição de Cristo lá no Poço de Jacó. O que você pediria para ele? Talvez para muitas pessoas esse Cristo não significa nada, mas será que para você é assim também? Será que para mim, Cristo naquele estado não significaria nada? O que eu poderia extrair dele? O que eu poderia aprender dele? O que eu poderia tirar dele para desfrutar para a minha vida? O que eu poderia aproveitar daquele Cristo? Então, em cada momento de Cristo, em cada ato humano dele, sempre temos lições para aprender. Sempre temos lições para seguir. Sempre temos um trilho para caminharmos. Então vemos que Cristo de fato foi humano. Ele comeu, bebeu, sentiu sede, mas ele dormiu também. Todas as nossas necessidades humanas, Cristo teve e conheceu muito bem. Tá? Cristo conheceu muito bem essas etapas, essas quedas humanas, tá? Essas nossas necessidades que nós temos, tá? Ele também teve. Ele também, por ter sede, por ter fome, ele comeu, bebeu, tinha suas necessidades fisiológicas, como você tem, como eu tenho, tá? 100% homem. E podemos aprender algo com Cristo nessa postura dele. Acompanhe conosco aí. Ele sentiu fadiga e padeceu sede. Assim fica negado o docetismo. Tá? O docetismo. Imagina que Jesus não era humano, mas meramente tinha a aparência física de homem, como eu tinha comentado agora há pouco. Conforme alguns gnósticos, Jesus teria sido um ser humano, mas teria sido um mero instrumento do Cristo divino. Olha só, instrumento do Cristo divino, possuído por este desde o momento do batismo e abandonado quando da sua morte. Era essa heresia que o apóstolo João ele vai negar. Vamos lá, aproveitar já que voltamos nesse tópico. Lá no livro de 1 João, capítulo 4, versículos 2 e versículos 3. Diz assim a infalível, soberana e imutável palavra divina: isto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas esse é o Espírito do Anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e este que já está no mundo. Reforçando essa informação, na segunda epístola do livro de João, do apóstolo João, melhor dizendo, lá no versículo 7, nós lemos o seguinte: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Note que João combate veementemente essa doutrina herética dos gnósticos, tá? Do gnosticismo. Então fica já no ponto incontestável, tá? A questão do corpo de Cristo. Uma vez padeceu, tá? E nós aqui já estamos tratando disso. Voltando ao nosso quadro, o Novo Testamento ensina a verdadeira humanidade de Cristo. Nós temos lá no capítulo 1 de João, no versículo 1, que fala do verbo. E aí no versículo seguinte, nós também conseguimos entender o verbo encarnado. Também assunto mais detalhado, você vê lá na Epístola aos Filipenses, capítulo
2, a partir do versículo 5, onde a Bíblia diz que Cristo ele deixou a sua glória, ele se despojou, tá? Fazendo semelhante a homens, tá? Na posição de servo. Então vemos ali também a carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11, me parece, essa Cristo se revestindo da humanidade, né? Vamos usar esse termo assim. Continuando aí, os eleitos, por participarem da ressurreição, ascensão e glorificação, compartilharão da natureza do Logos. Tal como ele se identificou conosco, identificar-nos-emos eternamente com ele em sua vida, herança e glória. Tá? É isso que nós almejamos, é isso que arde no nosso coração a cada momento, que possamos alcançar esta redenção, porque Cristo, na condição humana, conseguiu tudo isso para nós. Amados, vamos aqui partir para o tópico 2, intitulado Jesus cresceu socialmente. Subtópico 1, Jesus e a família. Vamos aqui passar para vocês alguns dados da família de Cristo. Tá? O parentesco. Cristo, na verdade, ele veio da linhagem real. Cristo, ele era descendente, no caso, vamos dizer, é descendente de Davi. Tanto da parte de José, como da parte de Maria, se você for puxar a genealogia lá de Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 3, você vai ver que ambas as genealogias de José e de Maria, ele vai lá em cima lá apontar para Davi, tá? Provando a linhagem real de Cristo. Tá? José era seu pai guardião, tá? Vamos dizer assim, porque Cristo não teve um pai biológico, e sim uma mãe biológica, que foi nossa Maria. Ele teve 4 irmãos, são eles: José, Simão, Tiago e Judas. E também as 2 irmãs, pelo menos 2 irmãs, que a Bíblia não cita o nome delas. Você pode ver em Marcos capítulo 6, versículo 3, tá? Mateus capítulo 13, versículo 55, você vai ver a referência aos irmãos de Cristo. Tá, a família de Cristo, né? A família de Jesus. Se você pensa que a família de Cristo não tinha problemas, você está muito enganado. Tinha sim. Chegou uma certa feira, os irmãos de Jesus começaram a instigar ele para que ele pudesse ir na festa do Tábua dos Tabernáculos, se não me engano a festa era essa, para fazer lá a sua apresentação, fazer milagres, né? Para ver se de fato ele tinha poder. E no outro evento, lá no capítulo 7 do livro de João, você vai ver também uma situação ali onde Cristo ele foi, vamos dizer assim, alvo de dúvida dos seus irmãos. Vamos acompanhar livro de João, capítulo 7. Nós já tínhamos tratado dessa referência na aula número 2, mas vamos aqui, também nós estamos no contexto do subtópico 2, subtópico 1, perdão, tópico 2, tá? Então vamos aplicar aqui, livro de João, capítulo 7, versículos, vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. E depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuraram matá-lo. Estava próximo à festa dos judeus, a 2 tabernáculos. Eles disseram com seus irmãos: sai daqui, vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido e que faça coisa alguma em oculto. Olha só, hein? E se fazem essas coisas, manifestem-se ao mundo. Versículo 5. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Olha a malícia, olha a astúcia dos irmãos de Jesus. Então você vê que eles provocaram uma situação, tá? Não sei se por inveja ou se por qualquer outra coisa, mas tinha essas diferenças, tá? Na família de Jesus. Então você vai ver aqui no capítulo 7 de João essa narrativa aí, onde os irmãos dele ficavam um pouco com o pé atrás com o nosso mestre. Responsabilidade. Jesus, por ser o primogênito de Maria, ele tinha mais a obrigação de cuidar
da mãe, tá? E também dos seus irmãos caçula, melhor dos seus irmãos mais novo do que ele. Ele foi o primeiro filho de Maria. Maria, após o nascimento de Jesus, teve seu matrimônio consumado com José e naturalmente teve filhos. São eles, como havíamos citado, José, Simão, Judas e Tiago. E esses são os filhos, os irmãos de Jesus, que vieram após ele, obviamente. E a Bíblia não vai narrar a história da morte de José, mas naturalmente Cristo assumiu a questão das finanças dentro de casa, por ser o primogênito da família. E ele cuidava de sua mãe e de seus irmãos. Tá? Era carpinteiro, ele também tinha a responsabilidade de colocar dinheiro dentro de casa, né? Essa função aí, a qual nós conhecemos, né, o pai de família e toda essa história assim. Mesmo Cristo, após alcançar a sua idade de 30 anos, tá? E sair debaixo do teto da sua mãe, tá? E ter sua vida própria, ele continuou dando assistência à família. Cristo não fugiu da sua responsabilidade com a sua família. Embora ele teve sua vida própria, após os 30 anos de serviço no ministério, mas ele continuava a dar assistência à sua família pelo fato de ele ser um homem responsável. Tá? Cristo em tudo foi um grande exemplo. Tá, Marcos? Talvez você possa pensar assim, como será que nessa área aqui Jesus poderia dar um exemplo? Poderia não, ele deu exemplo. Em todas as áreas de nossa vida, Cristo ele foi um grande exemplo. Dando reforço ao que foi comentado aqui na aula passada, na aula número 2, dois de seus irmãos, podemos afirmar com certeza, após essa narrativa aqui do livro de João, eles se converteram a Cristo. Tá? Lá na epístola de Judas, vai narrar aquela epístola de Judas, o penúltimo livro da Bíblia, foi escrito exatamente por Judas, o irmão de Jesus. Tinha dois Judas, tá? Um deles era os Iscariotes, e também temos esse irmão de Jesus. Esse irmão de Jesus que escreveu, é o autor da epístola de Judas. E lá ele vai narrar também Tiago, irmão do Senhor, e vai mostrar que esses homens, mais à frente, eles vieram a se converter. Tá, amados? Continuando, amados, estamos aqui no tópico 2. Agora vamos falar sobre o tópico 2, Jesus e a cultura local. Quando Cristo veio ao mundo, o imperador ainda era o César Augusto, aquele mesmo do censo lá do Testamento, a qual nós comentamos em outra aula. Ele foi sucedido pelo seu filho Tibério César. Tá? Lá no livro de Lucas, no capítulo 3, é narrado o nome dele. Tá? Tibério César, no 15º ano de Tibério César, fala de Herodes, fala de Filipe, toda aquela turma ali, tá? Toda a liderança daquela época. Livro de Lucas, capítulo 3, Pilatos, Tibério César, Herodes, Filipe, toda essa turma aí, tá? Então, foram tudo contemporâneos de Cristo, tá? No caso, o Tibério César foi o imperador. Abra conosco aí, no livro de Lucas, capítulo 20, versículo 24 e 25, nós iremos ler uma coisa bastante interessante, tá? Vamos até trabalhar isso mais à frente. Eu vou dar uma pausa inicial aqui, mais à frente nós vamos trabalhar isso aí. Livro de Lucas, capítulo 20, versículo 24 e versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: mostrai-me uma moeda de quem tem a imagem e a inscrição. E respondendo, eles disseram: César. Disse então: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu trouxe esse versículo agora para você entender que esse César aqui não é o César Augusto, e sim o Tibério César, que foi contemporâneo de Jesus também. A Judéia, ela era uma território que foi dominado pelos romanos em 63
antes de Cristo, tá? E ela foi um reino assim, semi-autônomo, vamos dizer assim. E mais à frente, quando Herodes morreu, aquela região ali foi repartida pelos seus filhos, o Filipe, o Arquelau e o Herodes Antipas. O Arquelau ficou com essa parte da Judéia. Só que esse Arquelau se mostrou muito rude, muito brutal, e ele foi deposto. E esse reino ele foi transformado numa província que foi liderada por um governador. E esse governador foi exatamente o cruel Pôncio Pilatos, que também foi outro contemporâneo de Jesus. Então, todos esses homens aí faziam parte daquela época, tá? Eram homens que ditavam regras, eram homens que criavam leis e toda essa situação aí, tá? Acompanhe conosco os dados aí no nosso quadro aí, algumas informações a respeito da cultura da época de Cristo. Temos aqui, Jerusalém era a principal cidade da Judéia, com 25 mil habitantes, e recebia 100 mil peregrinos para festas como a Páscoa. Detalhe aí que Jerusalém, tanto conhecida por Cristo, ele passeou muito por essas regiões da Judéia, da Galileia, toda aquela região ali, e tem esse dado para você. Vamos aqui, dentro da cultura, a gente também tem que falar sobre a língua, tá? O idioma daquela época. Cristo, ele falava aramaico, que é um dos dialetos daquela região também. Cristo também aprendeu a língua hebraica, tá? Até por ele conhecer as escrituras, prova que ele sabia ler em hebraico. Cristo também falava grego, que era o idioma da época do Império Romano, tanto o idioma grego quanto o idioma latim. E alguns vão supor que é essa língua que Cristo utilizou ao se comunicar com Pôncio Pilatos, tá? Alguns vão sugerir isso, que Cristo falou com Pôncio Pilatos no idioma grego. Voltando a falar a respeito do idioma hebraico, ao qual foi escrito a Torá, Cristo, por citar muito a Torá, muitos versículos, vamos dizer assim, muitos textos da Torá, dos Salmos, dos Profetas, prova que ele de fato conhecia a língua hebraica. E também, você pode também acompanhar em algumas referências bíblicas aí, que eu vou colocar para vocês aí no quadro aí, que era permitido as crianças perguntarem a respeito da lei, das escrituras. E os judeus, eles tinham batente nas suas portas uma cópia das escrituras. Tá? Então era um hábito bem costumeiro deles, tá? De ler as escrituras. Tá? E Cristo, por ser judeu, naturalmente, por conhecer as escrituras, ele sabia ler em hebraico. Acompanhando conosco aí a respeito da economia, a maior parte das pessoas tiraram o sustento da agricultura. Tá? Muitas pessoas tiraram as suas rendas das agriculturas. Plantava-se grãos, oliveiras e legumes, os vinhedos também eram comuns. Árvores muito frutíferas, árvores belas, que eram cultivadas naquela época, tinham que ser vigiadas, porque naquela época tinha muitos ladrões. Tá? É antigo esse negócio de roubo, né? É bastante antigo. Outros ofícios daquela época, nós temos pastoreio, que na maioria das vezes era de animais pequenos, tipo ovelhas e cabras. Do cabra bovino era bem raro, mas tinha também. A gente que tinha um poder financeiro mais alto. Também tinha o cultivo de galinhas, de pombos, que eram esses animais utilizados para sacrifícios. As pessoas que não tinham renda muito alta, era permitido oferecer sacrifícios de pombos, rolas, esses animais assim. A pesca também era uma das fontes de renda daquela época. Talvez existisse uma grande indústria de pesca lá na Galileia. Talvez isso responda a algumas questões por que alguns discípulos de Cristo eram pescadores, devido à grande demanda de pescadores naquela época, e pela pesca ser uma grande
fonte de renda de muitas pessoas naquela época. Também tinha agricultura, também tinha o próprio pedreiro, a própria carpintaria ao Cristo se formou. Então esses eram os ofícios daquela época, tá? Daquela época que Cristo veio ao mundo, fazia parte da cultura daquela época. As classes sociais, nós temos a classe alta, que era lembrada por pessoas da nobreza sacerdotal e por altos funcionários, latifundiários e grandes comerciantes. A classe média tinha por composição pequenos proprietários rurais, artesãos e comerciantes. A classe inferior, a classe baixa, eram os escravos e os jornaleiros que trabalhavam na terra dos outros, tá? Para conseguir o seu sustento. Acompanhe conosco aí. Vamos colocar para vocês uma referência bíblica aí, onde fala a respeito da casa de Jesus, que alguns estudiosos vão sugerir que é uma casa não pequena. Por quê? Vamos acompanhar esse versículo aí que vou colocar para vocês na tela aí. Logo se espalhou a notícia de que Jesus estava em casa, e tanta gente se reuniu aí que já não havia lugar nem na frente da casa. Quer dizer, para ter bastante gente, naturalmente podemos subentender de que não era uma casa pequena. Tá? Então era uma situação na época, isso que a gente está comentando aqui, culturas daquela época de Cristo. Acompanhe conosco aí também mais um dado aí a respeito da educação. A escola ficava na sinagoga e era somente para os meninos. Tá? Eles aprendiam a ler, a escrever e a fazer contas. Cristo, ele aprendeu a ler também. Acompanhe conosco o livro de Lucas, capítulo 4, versículo de número 18. Vamos ler a partir do versículo 17. Lucas 4,17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, a pôr a liberdade aos oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele leu essa referência. Então Cristo também tinha aprendido a ler. Tá? Cristo também escrevia. Acompanhe conosco o livro de João, capítulo 8, texto conhecidíssimo. Tá? Nos dias que Cristo aprendeu também a escrever. Livro de João, capítulo 8, versículo de número 6. Isto diziam eles, testando-o, para que tivesse do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na areia. Volte para o versículo 8. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Outras vezes Cristo escreveu na terra. Então Cristo também sabia ler e sabia escrever. Tá? Mais nada aí a respeito da justiça. A condenação de Jesus, a morte na cruz, seguiu os trâmites legais da época. Vamos lá. Delação. Judas Iscariotes agiu de forma aceitável para a época. Havia um exército de informantes, tá? Uma tropa de informantes responsável por denunciar quem trouxesse perigo para a sociedade. Os relatores também, como é que eu posso passar para vocês? Eles agiam também como promotores no julgamento. O negócio não era fácil naquela época. O Sinédrio, ele tinha uma certa autonomia do Império Romano. Aliás, a gente vê comentário aqui na aula número 1, se não me foge a memória, que o Império Romano havia aprendido a tolerar o judaísmo. Dentro dessa tolerância, ele também dava certa autonomia para o Sinédrio. O Sinédrio, então, era o maior órgão dos judeus, tá? Onde a liderança era pelo sumo sacerdote e pelos nobres. Tá? Era um tribunal aristocrático composto por esses sumo sacerdote e por nobres. Jesus ele foi interrogado por esse conselho sobre questões de doutrina
e considerado culpado. O Sinédrio, ele não tinha o poder de condenar, de dar sentença. Porém, ele passou pelo Sinédrio, tá? E quem tinha autoridade de dar o aval é exatamente o governador Pôncio Pilatos. Então, ele sim tinha autoridade de condenar ou não, de aplicar o veredito. Mas o Sinédrio não tinha essa autoridade por ser o órgão judeu que estava debaixo do jugo romano. Tá? E Jesus ficou para lá e para cá. A Herodes, jogaram a Pilatos, jogaram lá para o sacerdote, e ficou nesse triângulo aí, entre essas três autoridades. E é permitido o acusado se defender. Só que Cristo, nada de se defender. E toda aquela promotoria acusando Cristo disso, daquilo, aí Pôncio Pilatos: você não vai se defender? Não vê que ele te acusa de um monte de coisa aí? Cristo, típico dele, né? Típico do nosso mestre. E ele poderia até argumentar alguma coisa, e por ser um homem de fala segura e transmitir a verdade no seu falar, talvez Pôncio Pilatos poderia até livrar da morte. Mesmo assim, ouvindo poucas palavras de Cristo, Pôncio Pilatos ficou admirado pela postura de Cristo, por não se defender, por só ouvir as suas injúrias, tá? E passar por tudo aquilo ali, ele em silêncio. E essa postura de Jesus deixou Pôncio Pilatos um pouco atônito e também admirável por essa postura que Cristo estava tendo diante dele. Tá, mas a punição, acompanha conosco no quadro aí, no Império Romano não havia ideia de preso, tá? De prisão como punição. Se alguém estivesse preso naquela época, já era para aguardar a punição. A prisão em si não era a punição por definitivo, mas era uma espécie de preliminar para que logo após o indivíduo, o elemento, o criminoso pudesse sofrer a sua punição, tá? Logo mais à frente. Tá? Então, existiam também aqui algumas diferenças no julgamento. Tá? As penas, como é que eu posso passar para vocês aqui? Quando alguém estava detido, como eu havia comentado, era esperado ser punido. As penas envolviam multas para pequenos crimes, ou exílio, trabalho forçado e morte para outros de maior monta. E para os réus pobres, era permitida uma execução cruel e com sofrimento. Tá? A crucificação, por exemplo, no caso de Cristo e do Agesta e do Dimas, tá? Eles considerados criminosos, ele sofreu justamente essa punição aqui. Não temos informações sobre o ladrão da direita e da esquerda, o Dimas e o Gestas. Mas temos aqui a respeito de Cristo que sofreu. Temos uma aula mais à frente aí, que a gente vai trabalhar isso aí. Quanto ele sofreu. Você aqui aprendeu algumas coisas que não está na palavra do Senhor, mas que os historiadores contam. Tá? Esses sim são dignos de confiança. Tá? Histórias paralelas à Bíblia que contam esses eventos, e vamos aprender algumas coisas que a Bíblia não nos informa a respeito do grande sofrimento de Cristo. Tá? Ele, por ser considerado pobre e pelo tipo de coisa que ele foi julgado, tá? Dos seus maus feitos, vamos colocar entre aspas, ele mereceu, de acordo com o julgamento romano, uma morte cruenta, uma morte de cruz. E vamos mais detalhar isso mais à frente, tá? Vamos detalhar isso numa aula mais à frente aí, para a gente aprender um pouco mais a respeito disso. Acompanhe conosco aqui mais um quadro ali sobre a cultura grega. A Judéia e a Galileia eram regiões periféricas, tá? Mas não estavam intocadas de sofrer nenhuma influência estrangeira. E a cultura greco-romana, ela influenciava toda a esfera da vida, tá? Em todas as áreas havia influência da cultura greco-romana. E a influência era parecida com a influência norte-americana hoje no mundo. Tá? Muitas influências da cultura norte-americana está espalhada pelo mundo inteiro. Até o modo de viver, tá? O método de ganhar dinheiro, tá? O
próprio idioma. Hoje você não consegue um emprego muito bom em algumas localidades se você não falar inglês. Tá? Então a cultura norte-americana, ela propagou muito pelo mundo, tá? E é parecida, mais ou menos com essa cultura aí, com essa influência que hoje existe, a influência norte-americana, ela é parecida com esse tipo de influência que a influência greco-romana fazia, né? Ela aplicava naquela época. E a influência era tanta, só para você ter uma noção, que alguns judeus eles se submetiam a fazer uma operação dolorosa da reversão da circuncisão. Olha que ponto chegou alguns judeus. Sobre tanta influência, eles quiseram abrir mão de um pacto judaico, de um pacto de Deus com Abraão, tá? Que era para eles, tá? Abrir mão disso por causa da cultura judaica. E para quê? Para que eles quiseram fazer a operação de reversão da circuncisão? Para não se sentir constrangido em tomar banho público. Acredite se quiser. Mas, exatamente isso aí. Vamos aqui falar, antes de fechar o segundo tópico 2, sobre os fariseus. Os fariseus era uma seita, tá? Na época, lá do povo judeu. E o apóstolo Paulo ele vai falar lá no livro de Atos, capítulo 26, tá? Que era a mais severa seita dos judeus. Tá? E também o nosso irmão Lucas, ele vai falar que eles eram extremamente zelosos e minuciosos pela sua tradição. Tá, mas o problema, os fariseus, essa seita, a seita farisaica, ela foi fundada, foi criada séculos antes de Cristo vir ao mundo, com o intuito de reforçar e restaurar a obediência estrita à palavra de Deus. Foi para esse objetivo que foi criada essa seita. Tá? Quando Cristo veio ao mundo, já existia essa seita. E Cristo vai crescendo, vai tomando entendimento, vai crescendo intelectualmente, vai crescendo em sabedoria e todas as coisas. E ele começa a debater com os fariseus. Tá? Ele confrontava mesmo. O negócio ficava quente. Os debates eram calorosos. Tá? E os fariseus eles se intitulavam dono da verdade. A verdade é essa. E eles pensavam que seguiam as Escrituras. Tá? Mas por que então que Cristo combatia tanto contra eles? Se eles restauraram a obediência estrita às Escrituras. Cristo não está condenando a obediência estrita às Escrituras na postura dos fariseus. Tá? Não é isso que Cristo está confrontando. O que na verdade era que os fariseus não seguiam a Bíblia de fato de jeito nenhum. Eles seguiam as tradições que eles criaram. Tá? Mas, abra conosco aí, livro de Marcos, capítulo 7, versículo 13 e 4. Vamos ver aqui o que Marcos fala a respeito deles. Livro de Marcos, capítulo 7, versículos 3 e versículo de número 4. Diz assim: porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam ao mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras há que receberam, e muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Eram costumes que vem narrado pela tradição deles. Acompanhe conosco também lá no livro de Mateus capítulo 15. Esse aqui nós iremos dar um rápido comentário aqui. Livro de Mateus capítulo 15, versículo 6, e logo iremos ler o versículo 9. Olha o que Cristo falou para eles. Assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Versículo 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Esse era o pecado capital dos fariseus. Eles seguiam a tradição acima da palavra. Eles seguiam a tradição acima da lei. Eles colocavam a lei sobre
é sobre, não, sobre a tradição. E, pela operação, como sinônimo, eles colocavam a tradição sobre a lei. Eles seguiam mais a tradição do que a lei. Voltando a falar do sábado, eles criaram 39 tradições para dizer que cumpre o mandamento do sábado. Então, Cristo vai falar aqui numa situação aqui anterior aos versículos 5 do capítulo 15 de Mateus, que aquela postura que eles estavam tendo invalidava a lei do Senhor, porque pela vossa tradição, seguindo a tradição, eles estavam invalidando a palavra, a lei. Vamos dizer assim. Fechando essa parte aqui, livro de Mateus ainda, capítulo de número 23, versículo 23. Portanto, aqui, ó. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que se mais hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Cristo não estava aqui abolindo o dízimo, porém ele estava confrontando pela postura dos escribas e fariseus, que guardavam muito mais a tradição do que a lei, tá? E olha aqui, o Cristo fala que o mais importante da lei é o juízo, a misericórdia e a fé. Exatamente, isso é mais importante que o dízimo. Mas Cristo não está aqui abolindo o dízimo, ele está colocando em ordem de prioridade, tá? Para a gente entender. Então, os fariseus, a cultura deles era essa, tá? Era o costume deles era esse. Então, Cristo veio ao mundo numa época bastante complicada, tá? E deu de cara com esses camaradas aí, e não era fácil, não digo para Cristo, mas não era fácil para eles, tá? Porque Cristo realmente, ele não deixava passar nada em branco. Cristo não perdia oportunidade, tá? Olha como é que Cristo conversava com o pecador. Vai, não peques mais, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Levanta, toma a tua letra e anda. É assim que Cristo trata o pecador. Se a sua condição diante de Cristo foi essa, é isso que você vai ouvir dele. Agora, se você estiver diante de Cristo como religioso, defendendo a sua tradição, olha o que você vai ouvir: hipócrita, vírgula, você vai para o inferno. Tá? Cristo tratava os religiosos assim, tá? A ferro e fogo. Mas se a nossa condição diante de Cristo aqui e agora for na condição de pecador, nós temos coisas maravilhosas para ouvir da boca do Rei dos Reis. Mas vamos aqui partir para o tópico 3, intitulado Jesus cresceu psicologicamente. Vamos agora aqui comentando sobre o tópico 1, a dimensão psicológica de Jesus. Se eu não me engano, aqui no livro de Lucas, no capítulo 23, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia para acompanhar com vocês. No capítulo 22, tá? Iremos ver aqui a partir do versículo 36. Vamos aqui a partir do versículo 39. Lucas capítulo 22, versículo 39 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegaram àquele lugar, disse: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não faça ser minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Esse versículo aqui vamos usar como base para todo o tópico 3. Tanto a dimensão psicológica de Jesus, como também Jesus e as emoções. Vamos usar esse texto nesses dois subtópicos. Aqui no livro de Mateus, no capítulo de número 26,
Deixa eu ver se eu estou certo aqui. Livro de Mateus, capítulo de número 26, versículo 36. Vamos ler também esse versículo aqui, até o versículo 46. Tá, mas para entendermos aqui, para sincronizarmos aqui com o livro de Lucas, capítulo 22. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. E disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. Ele, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se muito e angustiar-se. Então ele disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudesse velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se esse cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. E então chegou junto aos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, e eis que é chegado o que me trai. Amados, acabamos de ler aqui o capítulo 26 de Mateus e também o capítulo 22 de Lucas. Agora vamos utilizar aqui para tratarmos de todo o subtópico 3. Cristo fala aqui de um cálice que ele tomaria. Vamos ali ver que ele estava angustiado porque estava chegando a sua hora, tá? A hora de ser entregue aos pecadores e de passar por todo aquele processo até chegar à sua cruz. E a angústia de Cristo, eu vou aqui acrescentar algo, tá? Além do que nós costumamos a pensar a respeito de que cálice seria esse que Cristo, o porquê, melhor dizendo, dessa angústia pelo cálice que ele passaria. Alguns vão dizer que é por causa da morte. Também não vou tirar a razão sua se você pensa assim. Mas eu acho que Cristo, ele, de um modo geral, a Bíblia vai narrar esse evento aí, lá no capítulo 53 de Isaías, todo esse sofrimento, como a ovelha muda, levado ao matadouro, toda aquela história narrada em Isaías. Eu vou te levar Isaías agora, aqui no capítulo 53 mesmo, tá, Isaías. Vamos ler o versículo 10, tá? E vamos ver que essa agonia dentro desse cálice, Cristo estava oferecendo sua alma, tá? Como sacrifício, como oferta pelo pecado. Talvez isso estava doendo nele, porque ele teria que oferecer de fato a sua alma em oferta pelo pecado. Leia conosco aqui, livro de Isaías, capítulo 53, versículo 10. Vemos o seguinte na palavra do Senhor: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a tua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Olha só que coisa, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Uma opinião minha particular, tá? É a seguinte: que a expiação do pecado da humanidade já começou ali, no Getsemane, tá? Que é ali que começou a intensificação do sofrimento de Cristo, tá? Vemos aqui no livro de Lucas que ele suou gota de sangue. Vamos comentar já sobre isso, tá? Dentro desse cálice, vamos dizer assim, que Cristo teve que beber, também estava ali a angústia por saber que mais à frente haveria o desamparo de Deus. Livro de Salmo, de número 22, versículo 1, você vai ler o seguinte:
Deus meu, por que me desamparaste? Cristo, ele vai gritar isso na cruz. Eloi, Eloi, lama sabachthani. E o outro evangelho, Eli, Eli, lama sabachthani. Eu acho que uma das coisas mais dolorosas para Cristo foi esse desamparo de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Então eu acho que dentro daquele cálice a qual Cristo se refere, em Mateus capítulo 26, está incluso essa angústia, porque ele sabia que a sua alma seria oferecida por oferta pelo pecado, e também o desamparo de Deus que viria mais à frente, estava profetizado, e ele sentiria essa ausência de Deus. Cristo era um homem sensível às questões espirituais. Ele percebeu o desamparo de Deus. E você? E eu? Será que nós conseguiríamos detectar se Deus nos abandonasse? Será que você é tão sensível a Deus para conseguir perceber se Cristo te abandonasse, se você você conseguiria perceber isso? Cristo era um homem bastante sensível à sua comunhão com Deus. E assim que ele foi abandonado, ele exclamou isso. Ele, por ser profeta, por ter conhecimento pleno, ele saberia que isso aconteceria. Então, essa é a dimensão psicológica de Cristo, tá? Passando aqui nesses textos bíblicos aqui, nós vemos ele na cruz, vemos ele lá no Getsemane, tá? Que, como eu havia dito aqui, que na minha opinião já começou a expiação dos seus pecados ali, devido à intensa pressão que o nosso mestre sofreu, a angústia que ele sofreu, a tristeza que ele demonstrou para os seus discípulos. 3 deles, Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, e mais à frente ele vai orar ao Pai, como diz o livro de Lucas, no capítulo 22, ele orava mais intensamente, porque ele sentia que estava chegando a sua hora. Tá, acompanhe conosco no quadrinho que eu colocava para vocês aí, a respeito dessa questão espiritual, dessa questão psicológica de Cristo. Acompanhe conosco aí. David Nichols sublinha que foi Jesus mesmo que reconheceu a sua dimensão psicológica quando empregou a palavra grega psique, que é alma, tá? Para descrever o que ocorria em seu interior quando agonizava no Getsemane. Pois bem, amado, então estávamos aqui comentando sobre o Getsemane, tá? Que era um local dentro próximo ao Monte das Oliveiras, um local conhecidíssimo por Cristo e por seus discípulos. Estava escuro e Judas Iscariotes, conhecendo todo aquele caminho ali, mais à frente, ele chega lá com os soldados para prender a Jesus. Então, ele, como grande profeta, tinha acabado de orar, saberia que estava chegando a hora. Ele fala isso para os discípulos: está chegando a hora de ser entregue para os pecadores. E Cristo sofre toda essa pressão psicológica, tá? É mais um lado humano dele, tá? Um lado humano que sofreu, vamos dizer assim, uma agressão psicológica, tá? Tão grande, tá? Vamos aqui agora entrar no subtópico 2 para a gente comentar o trecho que lemos em Lucas. Vamos anexar o capítulo 22 de Lucas, tanto no subtópico 1 como no subtópico 2. Vamos continuar a comentar isso, tá? Aqui no subtópico 2, intitulado Jesus e as emoções. Lá em Lucas vai narrar essa história do Getsemane, e Lucas vai dar um detalhe. Lucas ele vai dizer que Cristo estava tão angustiado que ele suou gotas de sangue. Como é que é isso? Talvez algumas pessoas vão pensar que esse fato é um fato anormal, um fato sobrenatural. E aproveitando-se essa linha de pensamento, vai dizer que Cristo não era humano. Aí que dá o problema. A ciência conseguiu provar que isso é possível, tá? É uma doença que a pessoa tem por estar angustiado demais, tá? E existe vasos pequeníssimos próximos às glândulas sudoríparas, tá? E essas vezes esses vasos eles se estouram, tá? E por estar perto sobre as glândulas sudoríparas, ela se mistura perto dos poros da pele, ela se mistura com o suor
tá? E sai junto do zoar. Tá? Então Cristo só gosta de sangue, isso é uma coisa muito raro. É raro, tá? E a ciência provou isso. E Lucas, talvez sem querer, vai provar mais uma vez o lado humano de Cristo. Então a pessoa era tanto em cima de Jesus, tá? Que ele começou a sentir o peso do pecado da humanidade, que chegou a esse extremo, tá? De angustiar-se tanto a chegar a ter que suar gota de sangue. A ciência vai explicar também isso, que esse fenômeno raríssimo se dá devido ao intenso estresse, tá? Ao intenso uma intensa angústia, perdão. Aqui no nosso tópico 2, sobre a questão das emoções, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, no capítulo 20. Achei aqui a referência. Livro de Lucas, capítulo 20. É aquele versículo que nós lemos agora há pouco, no início da aula. Livro de Lucas, capítulo 20, versículo 24. Perfeito. Esse mesmo. Vamos ler a partir do versículo 20, onde nos diz a palavra do Senhor. E, observando, mandaram espias que se fingissem justo, olha só, para o apanhar alguma palavra e o entregarem à jurisdição e o poder do presidente. Perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensina bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Nos é lícito dar tributo a César ou não? E entendendo ele a sua astúcia, disse: Por que me tentais? Dá uma moeda, mostrai uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo-lhe, disseram: de César. Portanto, ele disse: dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Note que tinha uma armadilha para Cristo ali, para pegar Jesus, talvez numa situação complicada, mas Cristo, por ser profeta e por conhecer a Cristo, Cristo só dá rins e corações. Então, isso aqui ele tirou de letra. E se você for ver os versículos mais à frente, você vai ver que eles ficaram silenciados. Não tiveram como mais armar uma situação, porque a resposta que Cristo dava é em cima da bucha. Eram respostas mais que perfeitas, tá? Que deixaram sem ter o que falar, sem ter o que comentar, sem ter o que argumentar. Tá? E Cristo, ele quebra essas armadilhas. Na verdade, isso era típico dele, né? Cristo tinha, de fato, essa especialidade em quebrar situações do extremo ali, de astúcia dos fariseus e daquelas pessoas daquela época. Outro evento, de fato, está lá narrado lá no capítulo 8 de João, quando trazem aquela mulher adúltera. E mestre, o que o senhor diz? Na lei de Moisés manda matar apedrejado. Mas o que o senhor diz? E Cristo faz toda aquela cena ali, tá? Nós conhecemos a história. É outro fato em que Cristo foi exposto. E Cristo sempre intacto, sempre tranquilo, tá? Com as emoções ainda seguras. Então tinha eventos que Cristo realmente passou uma situação complicada, que é o caso do Getsemane, onde ele angustiou a si mesmo, onde ele entristeceu a si mesmo, tá? Mas Cristo era um homem que sabia segurar as emoções, ele sabia ter esse controle, tá? E como havia dito aqui anteriormente, em tudo ele foi um grande exemplo. Tópico 4, amados, intitulado Jesus cresceu espiritualmente. Sobre o tópico 1, crescendo na graça e fortalecendo o espírito. Vamos ler o livro de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Acompanhe conosco aí, livro de Lucas, capítulo 2, versículo de número 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e com os homens.
Mas é o seguinte, quando Deus criou Adão, Ele criou Adão já para ter um crescimento nessas três dimensões: corpo, alma e espírito. Era nessa condição que Adão foi criado perfeito, vamos dizer assim, e que cresceria harmoniosamente nessas dimensões: corpo, alma e espírito, ainda no estado perfeito. E Adão recebeu um alerta de Deus. Olha só, lá no jardim tem uma árvore lá que você não pode comer do fruto dela, porque se você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia, olha só, no dia em que comer desse fruto, certamente morrereis. E foi desse jeito que aconteceu. Assim que Adão consumou essa desobediência, ele morreu. Carnalmente? Não. Morreu espiritualmente. E o homem ficou debilitado de crescer também nessa dimensão. O homem só continuou a crescer na estatura, no corpo e também na alma, no intelecto. Tá? Quero saber, quero buscar conhecimento. Tá? Então o crescimento da estatura é devido aos alimentos e atividade física. É nesse modo que você cresce saudavelmente a sua estatura. Alimentos e atividade física. O crescimento do intelecto, vamos aqui pegar aqui a base aqui de Lucas 12:52, em sabedoria, tá? Ligado à alma, é o intelecto mesmo. O buscar o conhecimento, o saber, por estudo, por leitura. Tá? Agora, Deus está interessado em que você cresça também nessa área da sabedoria, também a respeito do conhecimento bíblico. Tá? Tanto o conhecimento bíblico quanto secular, tá? Podemos chamar de crescimento da alma, vamos dizer assim. Tá? A alma. Então nós alimentamos nossa alma com conhecimento. No caso aqui, conhecimento bíblico. Errais para conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Examinar as Escrituras, porque puder ter nela a vida eterna. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Salmo número 1, versículo 2. Amas ter seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Salmo 119, versículo 97. Ao quanto amo a tua lei, ela é minha meditação em todo dia. Josué capítulo 1, versículo 8. Deus fala para ele não se apartar do livro dessa lei e seguir conforme tudo está escrito. Isso é crescimento e sabedoria. É crescimento nessa área aqui, a qual está relatada aqui no versículo 52 de Lucas, tá? Capítulo 2, quando Cristo cresceu em sabedoria. É nessa área que Cristo cresceu. Tá? E que é interessante para Deus que você cresça também nessa área. Esse estatura aqui, havemos comentado a questão dos alimentos, a questão da atividade física, que é recomendado para o crescimento saudável da estatura. Mas o homem pecou. Mas o homem transgrediu e perdeu esse crescimento na dimensão espiritual. E o homem vai precisar de Cristo. Mais à frente, o homem vai precisar de uma redenção. E Cristo, ele vai conseguir reconciliar, ele vai resgatar esse crescimento espiritual para o homem, uma vez que ele conseguisse a redenção da humanidade. Livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, vamos fechar essa parte aqui com essa referência, tá? Livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, é o último versículo da segunda epístola de Pedro. Antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha só aonde que Pedro vai te orientar a você crescer. Crescer na graça e no conhecimento. Agora é possível você crescer na graça porque Cristo resgatou essa dádiva que o homem veio perdido com a sua queda. Tá? Agora é possível de novo o homem crescer na graça uma vez que estava perdido. Tá?
Cristo conseguiu resgatar isso para você. Agora, Cristo sim, ele cresceu na graça, no conhecimento e na estatura, tá? Como eu havia dito anteriormente, ele foi um grande exemplo. Não pode você crescer na graça e não crescer no conhecimento, porque se você crescer na graça e não crescer no conhecimento, você vai achar que tudo é profecia, você vai achar que tudo é revelação, você vai achar que tudo é visão, tá? Que a falta do conhecimento bíblico é que vai permitir que você entenda que tudo é desse jeito. Não é assim. Mas você também não pode deixar de crescer na graça e crescer só no conhecimento, porque para você tudo vai ser racional. Tudo para você vai ser dentro do racional. E você vai acabar esquecendo que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, nós temos que ter essa balança, esse equilíbrio de crescermos na graça e no conhecimento. Cristo, ele foi um grande exemplo também nessa área aí. Fechando a nossa aula, vamos aqui comentar sobre o tópico 2, intitulado Jesus e sua maioridade. Antes de comentarmos aqui rapidamente, amados, o nosso objetivo aqui, a gente pode notar que a gente não lê muito o conteúdo da revista, a gente só pega só o tópico, porque o nosso objetivo aqui é exatamente o suporte. Então vamos aqui trazer o óbvio. Eu poderia ler para você aqui, comentar aqui na aula aqui, e já te falar o que está escrito aqui. Para mim não é negócio, muito menos para você. Nosso objetivo aqui é o suporte para a aula, para que você venha enriquecer sua aula e você venha trazer mais conteúdo para você mesmo da palavra aí na sua igreja, na sua escola bíblica dominical. Subtópico 2, encerrando a nossa aula de hoje, Jesus e sua maioridade. Vamos lá para Lucas capítulo 3, versículo 23. E vamos ver aqui algo bastante interessante. Acompanhe conosco aí. Lucas 3, 23. E o mesmo Jesus começava a ser quase de 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José. Olha só, Jesus, ele obedeceu tudo restritamente, tá? Em cima da linha. Cristo não quebrou lei nenhuma. Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo de número 4, versículo 13. Perdão, versículo 3. Livro de Números, capítulo 4, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: da idade de 30 anos para cima até 50 anos, será todo aquele que entrar nesse serviço para fazer o trabalho na tenda da congregação. Acompanhe conosco também livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. São versículos que dão base para o que vamos comentar aqui. Livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Nós lemos o seguinte na palavra do Senhor: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Olha a mensagem aí, olha a nota do 30º ano. Acompanhe conosco também, livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 46, onde vai narrar a história de José diante de Faraó, tomando uma postura, assumindo o ofício. Livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 46, você vai ler o seguinte aí: e José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito, tá? Ele já ganhando ofício de governador do Egito. Acompanhe conosco também livro de 2 Samuel, capítulo 5, versículo 4. Vamos ver aqui o texto falando sobre o nosso querido e amado rei Davi. Segundo livro de Samuel,
capítulo 5, versículo 4, nós lemos o seguinte: da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Está muito claro na palavra do Senhor que 30 anos era a idade recomendada para se assumir um ofício. Cristo, aos 30 anos de idade, ele vai iniciar o seu ministério. Então, ele vai obedecer também a esse tempo. Cristo ele tinha obediência a essas questões. Era obediente aos pais, era obediente a Deus, respeitou o tempo limite para se chegar ao ofício, que é de 30 anos, como vemos na palavra do Senhor, que ele começa o seu ministério. Outra coisa, até a respeito do tempo de 3 anos e meio, nós vemos aqui destaque na palavra do Senhor no que diz respeito a esse período de 3 anos e meio. 3 anos e meio é o período que ficou sem chover, que Elias havia dito. 3 anos e meio é o período em que o pátio do templo seria pisado pelas nações gentias. 3 anos e meio seria o período em que a mulher, lá no capítulo 12 do Apocalipse, estaria no deserto, já um local preparado por Deus, e ali sendo alimentada por Deus durante 1260 dias. É na metade da 7ª semana, da semana 70 de Daniel, que o anticristo marca o pacto com Israel, exatamente os 3 anos e meio finais, tá? E as 2 testemunhas, elas também vão profetizar durante 3 anos e meio. Então você vê que tem bastante referências nessa questão de 3 anos e meio, tá? Onde Cristo exerceu o seu ministério. São curiosidades que nós estamos trazendo aqui para vocês. Tem outras referências a respeito de 3 anos e meio na palavra do Senhor, mas queremos citar aqui apenas essa. Tá? Então Cristo, chegando à sua maioridade, ele vai assumir novas responsabilidades, vai assumir seu ministério, vai assumir a sua vida sozinho. Tá? Ele vai começar a chamar discípulos, a discipulá-los, eu posso passar para vocês, distribuir as missões para cada um, ensinar os discípulos a como servi-lo, e toda a história narrada nos biográficos. Mas nós vamos nos despedir da paz do Senhor, que você possa fazer proveito dessa aula, que você possa trabalhar com o coração voltado para a palavra, tá? E que possamos estar aqui na próxima aula para te abençoar mais uma vez com a aula número 4 sobre a tentação de Jesus. Tá, mas guarde essa palavra no nosso coração, tenha uma boa aula e que Deus possa continuar te abençoando e que você possa continuar sendo servo do Senhor, tá? Nessa condição de aprendiz. E você que tem o ministério de ensinar, que haja dedicação ao ensino. Esse é o que eu te desejo, essa é a minha oração para você, que você possa ser canal, que você possa ser bênção para os seus alunos, em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar e te aguardo na aula de número 4, em nome de Jesus.